2023 foi um ano horrível para as empresas no que tange à recuperação judicial. E 2024 parece que está indo na mesma toada. E nesse vídeo, fique comigo que eu vou mostrar para vocês a principal causa e 7 dicas infalíveis e eternas para que as empresas não passem por esses apertos que sempre acontecem, né, tomando decisões muito mais assertivas. Bom, então vamos lá. O grande ponto específico é a capacidade de geração de caixa das empresas. Né? Esquece EBITDA, esquece somente lucro líquido, foque que a empresa tem que gerar caixa. Se a empresa não gera caixa de forma sustentável, uma hora ou outra ela vai vir à bancarrota. Tá ok? Então a geração de caixa é o principal ponto. Todas as decisões têm que ser pensadas em melhorar a geração de caixa em curto, médio e longo prazo, tendo isso de forma equilibrada. E muitas empresas esquecem de fazer esse dever, principalmente no mundo de hoje das startups, em que a geração operacional de caixa sempre fica lá na frente e faz captações até que essa geração operacional de caixa chega. Só que o que acontece muitas das vezes? O modelo de negócios da empresa não é gerador de caixa. Então vai ficar eternamente necessitando captações adicionais e uma hora isso vai com certeza dar problema e a empresa vai fechar as portas. E isso que é o que acontece com a grande maioria das startups. Não é? O que a gente vê, o que vem aí são sucessos. Os sucessos, quando a gente visualiza, são aqueles poucos e vem a mídia. Mas o grande problema, né, das startups e das empresas em geral que não vem a mídia, que são os fracassos, isso a gente não visualiza. Então a gente tem que ter muita noção disso. E a primeira dica é: reduza o ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? É o ciclo da conversão do dinheiro em caixa, onde que eu tenho o tempo desde que eu faço o primeiro pagamento, em média, até que eu faço o primeiro recebimento. Então esse período é meu ciclo financeiro. Então, para reduzir o ciclo financeiro, eu tenho que reduzir o prazo médio de contas a receber. Ah, Luiz, isso quem define é o mercado. Sim, o mercado ajuda a definir, mas ao longo desses anos todos dentro das empresas, quantas vezes eu pergunto: existe a possibilidade? Não, não tem. Vamos analisar, vamos aprofundar aqui. E muitas das vezes acontece a possibilidade de reduzir os prazos e, consequentemente, reduzindo o ciclo financeiro. Então, é só querer estar atento e ter vontade para que isso aconteça de uma forma estruturada. O mercado é um limitador? Sem sombra de dúvida, o mercado é um limitador. Mas eu tenho como fazer o dever de casa internamente e, dentro da possibilidade, reduzir o prazo médio de recebimento. Então, isso acontece muito. Tá? O outro ponto ainda no ciclo financeiro é o estoque. As empresas, por ineficiências de fazer um bom planejamento entre vendas, compras, estoque, produção, faz com que os estoques aumentem muito, de uma forma bem representativa e, consequentemente, vai aumentar o ciclo financeiro que vai puxar caixa da empresa. Então, invista em tecnologia, invista em bons processos, invista em reuniões focadas para poder melhorar essa cobertura de estoque sem ter rupturas de estoque. Então, isso é muito importante. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito a melhorar todos esses pontos de otimização para reduzir o nível de estoque. E dentro do ciclo financeiro ainda, a gente fala que tem o prazo médio de pagamento de fornecedores. Então, sentem com os principais fornecedores, façam acordos com esses fornecedores. E eu tenho visto muito dentro das empresas criar aquela rotina daquela compra e aquilo entrar em piloto automático e não refletir periodicamente sobre aquele ponto. E, consequentemente, os prazos podem ser melhorados e devem ser melhorados, mas se a gente não põe atenção, aquilo fica comum, o normal. E se aquilo fica o normal, né, eu não tenho mais o que fazer. Então, em todos esses aspectos do ciclo financeiro, recebimento, estoque e pagamento, faça uma análise profunda
junto com todo o time e verifique a possibilidade de reduzir esse ciclo financeiro. A grande parte do dinheiro dentro das empresas está dentro da necessidade de capital de giro, que um dos fatores que aumentam essa necessidade de capital de giro é o ciclo financeiro atrelado com o crescimento também das vendas, tá? Então, ciclo financeiro é a chave de ouro para poder encontrar caixa dentro da empresa, que muitas das vezes é muito mal gerenciado, ok? Qual que é a segunda dica infalível para poder proteger o caixa? E é uma dica eterna também, que é vender com margem. Então a gente tem aquela máxima que venda sem margem é vaidade, lucro é sanidade e o caixa é prioridade. Então, os executivos, né, têm uma coceira até, vamos dizer assim, para poder aumentar as vendas e medem o sucesso das suas decisões ao tamanho da empresa. Só que isso é um equívoco. O tamanho da empresa, sim, é relevante. É relevante, sim, o crescimento. Mas o que vale é a linha final de geração de caixa. Então, crescer sem margem é o caminho mais rápido para o fracasso e ter problemas futuros. Então, ter um bom estabelecimento, né, de precificação, ter ali, de repente, até uma área de pricing bem estruturada, né, aonde que a gente sabe qual que é o melhor preço, né, possível, preço para cima, em que eu consiga ter o equilíbrio com o volume de vendas e que gere margem. Né? Então eu preciso gerar margem. Venda sem margem é ilusão. E as empresas vão criando complexidades, né? 100 SKUs, 200, 300, e aí, claro, dependendo do modelo de negócio, chegando até milhares, mas dentro do modelo de negócio, muitos SKUs que não geram margem. E se não vão gerar margem, eu preciso refletir. Se for estratégico, ok, mas que eu tenha clareza que ele é estratégico, né? Para dentro ali do mix de produtos ou serviços. Mas a grande maioria não é isso que acontece. Então, foquem sempre, né, em vendas com margem. Essa é a segunda dica. E se vocês forem fazer uma reflexão dentro da empresa, vão encontrar muita oportunidade de aumentar o preço e, consequentemente, as margens, aumentando a margem de contribuição total e a lucratividade das empresas. Então, receita sem margem é vaidade. Pense nisso. A terceira dica é a gestão da inadimplência. A gente vem de um período complicado, 2023, agora também 2024, juros altos para poder conter essa inflação, né, que desaquece ali a economia e aumenta em muito a inadimplência. Então a gente está aí com recordes de inadimplência. Consequentemente, o recorde de inadimplência, se eu não tiver uma boa gestão da inadimplência, eu vou ter problemas de perdas ali, que vai afetar diretamente o lucro e o caixa das empresas, e também o alongamento aí do ciclo financeiro, porque eu dou um prazo maior sem querer dar aquele prazo maior. Então, invista em processos bem estruturados, em tecnologia, em tudo que pode ser possível para poder trazer na mão ali essa inadimplência, né? Técnicas cada vez mais aprimoradas para poder entender o risco do cliente, da venda e o crédito para aquele cliente. Então, essa é a terceira dica. Foque aí na inadimplência. O que acontece muitas das vezes, sabe? Até fazendo um parênteses aqui. Como tudo vai virando rotina dentro da empresa, e tudo que vira rotina, muitas das vezes a gente não dá a devida atenção porque passa batido. Então, com isso, muitas coisas vão acumulando ineficiências, e essas ineficiências que vão acumulando, por eu não dar a devida atenção porque virou rotina, a gente perde muitas oportunidades de melhoria. Então, sente de vez em quando, reflita sobre aquilo, mesmo que vire rotina, mas aprofunde como se aquela análise fosse a primeira vez que você estivesse fazendo aquela análise, para poder verificar se realmente a gente está com todas as otimizações possíveis. Ok? Então vamos à quarta dica.
A quarta dica são os investimentos estratégicos. Na vontade de fazer a empresa crescer, né, para poder capturar uma receita, eu vou ter que investir. Né? Investir em novas máquinas, equipamentos, dependendo se for indústria, né? Ou mesmo em pessoas ali. Mas aqui eu vou falar em investimentos no sentido de expansão, que vai envolver ali CAPEX e tudo. Então, eu tomo as decisões para crescer, que é ótimo desde que eu tenha o controle e uma assertividade do que esse investimento vai causar. Agora, para esse investimento, eu tenho duas certezas. A primeira certeza é que se eu fizer o investimento, eu comprei, eu tenho que pagar. E a outra certeza é que eu não tenho certeza se a receita vai vir. Então precisamos fazer uma análise bem estruturada para ver se é o momento de investir ou não, como que está o comportamento da economia, qual que é a tendência ali de aquecimento ou desaquecimento da economia, sabendo que a gente está aí com alta taxa de juros, mesmo com uma redução da Selic, né, o Copom ali fazendo essa redução, mas tem um limitador que é os Estados Unidos, né, então a gente não tem como reduzir demais a Selic, porque vai esbarrar nas taxas norte-americanas. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Então, seja muito cauteloso com os investimentos. E essa cautela, eu penso também que é o seguinte, todo mundo que é muito arrojado e faz muitas apostas, muitas delas podem dar certo, né? E podem gerar um bom dinheiro. Mas muitas delas, pela mentalidade, porque são apostas, vão dar errado. E aquele dinheiro que ganhou na aposta positiva vai perder nas apostas negativas. Sabe? Então, empresa não dá para brincar, não dá para poder apostar. A gente tem que ter uma previsibilidade. Então, é muito melhor ser cauteloso e crescer de forma consistente do que virar um louco fazendo boas apostas e crescendo muito, mas em uma aposta perde tudo que cresceu lá atrás, igual um jogo. Né? Empresa não é um jogo, né? Então não é para se fazer apostas. Então empresa é para poder tomar decisões baseando ali o risco e o retorno, tá certo? Então tome muito cuidado com os investimentos. Já a quinta dica é eficiência de custos. Custos sempre há como cortar, sempre. É igual cabelo e unha ali, sempre eu tenho que estar aparando, porque parece que é uma tendência natural nós seres humanos ir acostumando com aquilo e sempre querendo melhorar. Agora eu preciso colocar isso para melhorar, agora eu preciso colocar isso. E com isso vamos tomando decisões que aumentem custos sem muitas das vezes aumentar a eficiência e o crescimento da empresa. Então aqui eu gosto de fazer uma analogia não só do variável fixo ali, indireto ou direto, mas do gasto estratégico ou não estratégico. O que é gasto estratégico? É todo aquele gasto em que, se você colocar dinheiro, vai fazer a empresa crescer. Marketing é um gasto estratégico, desenvolvimento, pessoas, né? No desenvolvimento das pessoas, inovação, é um gasto estratégico. Mas as empresas investem muito em gastos não estratégicos, que são simplesmente gastos que é uma perfumaria, que fica até bonitinho, né? Fazer isso, gerar aquele relatório, aumentar aquele processo, ou ter aquele sistema, mas que não vai fazer nenhuma diferença para a performance da empresa. Então, vale a reflexão de analisar ponto a ponto e entender o que são gastos estratégicos e o que não são gastos estratégicos. Os não estratégicos, corte. E os estratégicos, analisem e de repente até invistam mais. Mas tenham clareza desses gastos. A grande maioria das pessoas não tem clareza do que é gasto estratégico e do que não é gasto estratégico. Tá certo? Então vamos para a próxima dica, que é a cautela com financiamento. O que eu tenho visto de empresas emitindo debêntures ou mesmo fazendo follow-on ali das ações, né, para poder corrigir problemas operacionais, não está no gibi. Então, só faça financiamentos de forma estruturada que não seja para corrigir problema operacional. Porque senão você vai... igual uma areia movediça. Não é areia movediça? Vocês sabem, cada vez que a gente
dá uma pedalada, afunda mais um pouquinho, né? Nunca estive na areia movediça, mas visualizo aí, né, nesses pontos, até em desenhos animados, tá? Então, cada vez que eu tento, eu dou uma respirada, mas afundo mais até morrer. Então, não busque financiamento para poder corrigir problema operacional. Vai e corrija o problema operacional para depois buscar o financiamento ou, claro, intercalar isso, mas sempre com vistas a resolver o problema operacional. Não jogue para frente o que você pode resolver hoje. E o que tem de empresa que entrou em recuperação judicial porque foi julgando para frente e aí qualquer ali resfriado que o mercado toma, ela pega uma pneumonia. Então, seja bem prudente, tá certo? Então, essa é a outra dica. Vamos para a última dica, que é a renegociação de dívidas. Então, a gente precisa ter a clareza dos prazos das dívidas e a nossa capacidade de pagamento. E não só a capacidade de pagamento, a capacidade também que nós temos de renovar essas dívidas. Então, em aspectos de caixa, quanto mais longo prazo eu tenho a minha dívida, melhor, porque eu vou ter parcelas menores para poder honrar os meus compromissos e fica no longo prazo. Mas não é só isso, eu também tenho que ver a minha capacidade de renovar a dívida. Então, reparcelamento das dívidas é fundamental para proteger o caixa. Eu tenho certeza, se você criar uma lista com essas 7 dicas e analisar efetivamente isso, você não terá problemas de caixa aí, né? Pelo menos problemas de caixas causados pela má gestão. E para tudo isso, eu sempre dou uma sugestão. Crie uma bússola financeira com os principais indicadores, né, da performance financeira da empresa e use realmente como uma bússola. Mas entenda cada elemento dessa bússola, porque simplesmente focar EBITDA, isso, aquilo, sem saber qual que é o fundamento, não adianta nada. Você vai ter uma hora ou na outra problema de caixa, porque o nosso DNA sempre está voltado em aumentar o tamanho da empresa, tomar decisões, fazer as coisas melhores, mas muitas das vezes essas decisões não criam a sincronização entre a entrada de recursos e a saída dos recursos financeiros. Tá certo? Então, essas são as 7 dicas infalíveis. Vê se vocês têm dicas adicionais ou não. Se gostaram, compartilhe esse vídeo, porque nós vamos fazer vídeos periódicos ali e também temos a nossa sessão de perguntas e respostas que vai sempre acontecer ao domingo. Então, se tiver perguntas, podem colocar que eu faço questão de respondê-las. Um abraço, até a próxima e lembrem-se, impulsionando as finanças ali, nós vamos potencializar os negócios. Ou seja, a gente potencializar as finanças, vamos impulsionar os negócios. Um abraço e até mais!